Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, majestade. Tudo bem por aí? Espero que sim. Não deixa de colocar nos comentários de onde é que você está falando, para ver se realmente a gente está atingindo o Brasil e o mundo inteiro, tá certo? Bom, e é claro, você já sabe, né? Deixa o seu joinha, seu like, o seu comentário para que este vídeo ele seja transmitido para mais e mais e mais pessoas, tá bom? E minha gente, muito feliz de estar aqui na conclusão do deserto ao reinado na advocacia familiar e sucessória. Da gente estar concluindo, né, este momento que eu espero que realmente a minha intenção é que você saia dessas aulas colocando em prática, prospectando clientes, conseguindo multiplicar seus honorários. Se você errou nas suas cobranças, não erre mais. Continue, né, tentando modificar tudo que foi errado, ok? E aí, hoje, no Evangelho do Dia, que não tem o Evangelho do Dia, na verdade, não está na palavra do dia de hoje, mas é uma parábola dos talentos que eu sempre trago e que eu já falei em diversas aulas, em diversas palestras. Eu acho que eu vou morrer falando da parábola dos talentos. Eu não esqueço, já está na minha cabeça, tá lá em Mateus, eu só não me lembro o capítulo e nem o versículo especificamente falando, mas eu vou contar basicamente o que trata, tá? A parábola dos talentos. Bom, chegou um servo, né, um fazendeiro, e disse para o seu servo que ele iria viajar e deu para um servo que tinha 5 talentos, mais 5 talentos. Deu para o servo que tinha 3 talentos, mais 3 talentos. E que tinha 1 talento, ele deu mais 1 talento. Quando o fazendeiro chegou para saber o que eles tinham feito com que a ordem que lhe foi dada, aquele que ganhou 5 multiplicou os talentos, o que ganhou 3 também multiplicou os talentos, e o que ganhou 1, minha gente, fez o quê? Nada. Ele enterrou estes talentos. Esses talentos eles foram enterrados. E aí vem um sermão, né? E diz o seguinte: servo mau e ruim, eu te dei o talento, ao invés de você ter, inclusive, ter colocado no banco, ter pedido juros, etc., porque não ficaria parado. Você pegou esses talentos e não fez nada, ficou com medo, ficou pensando, se sentindo injustiçado ou com inveja dos demais. Esse teu talento que foi te dado vai ser dividido entre os outros. Ou seja, tudo que eu venho falando para vocês é: você tem uma bênção, você tem um dom, tá? Você tem uma vocação na sua vida. Então, multiplique os dons que Deus te deu, porque senão ele vai ser tirado de você e vai ser colocado para outra pessoa que tenha. E essa pessoa que tenha vai conseguir multiplicar os dons. Então, se você tem o dom da advocacia, se você tá aqui comigo, se você tá, né, tentando, se esforçando para dar o melhor de si, porque também não adianta a gente plantar morango para colher melancia. A gente quer plantar hoje para colher amanhã. No entanto, a gente não é constante. No entanto, a gente fica querendo desistir. E olha, eu não tô falando aqui como forma de perfeição, porque eu não sou perfeita. Isso passa pela minha cabeça também. Mas se você não cuida, se você não multiplica, se você não tenta melhorar, se você não tenta organizar aquilo que tá bagunçado, aí realmente vai ficar muito difícil. Eu não quero que isso aconteça contigo e nem comigo. É por isso que eu tô aqui agora, em plena sexta-feira, às 8h02 da noite, né? Trabalhando com você, lutando com você para minha melhoria e para sua melhoria também. Então pega aí o seu papel, sua caneta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos que eu esqueci de fazer isso, gente. Eu esqueço de fazer. Eu não posso esquecer de fazer. E quando eu esqueço de fazer, eu me lembro e eu quero fazer na hora. Eu sou dessas. Eu sou dessas. Amiga, tu colocou o mouse em cima, a coisinha tá dando PT de novo aqui. Olha, gente, Carla tá atrapalhando, viu, com o mouse aqui. Pronto, tá tudo certo. Vamos lá, ó. Primeira coisa. Ontem nós falamos, né, de como essa preparação de atender o cliente. Eu contei um caso prático para vocês, mas suponhamos que agora, foi agora que chegou 4 herdeiros no seu escritório, né? 4 pessoas que estão tirando uma dúvida contigo. O que que você tem que entender para começar a poder preparar essa ação? Primeiro, gente, olha aqui, ó. Isso aqui tá tudo no material lá no grupo do Deserto ao Reinado. Primeira coisa, quando é que ocorreu o falecimento? Qual que era o estado civil dele? Ele convivia ou não convivia em nenhum estado? Grazi, eu preciso saber disso. Claro que precisa saber. Por que que você precisa saber disso? Porque isso influencia, né? O regime de bens influencia se o cônjuge ele vai ser meeiro ou ele vai ser herdeiro, tá? Isso é muito importante saber. Deixou pais vivos? Tinha filhos vivos? Deixou testamento? Então, são perguntas fundamentais. Inclusive, essas perguntas aqui,
tá certo? Além da gente entender se dá para poder fazer um inventário judicial ou extrajudicial, por exemplo, são perguntas que facilitam na hora da construção de uma petição ou de uma minuta de um inventário extrajudicial, tá certo? E muito além disso, ela te ajuda para você também precificar os seus honorários, porque é a partir do atendimento que você consegue entender se aquela demanda ele tinha muita ou pouca complexidade, né? Então, são perguntas essenciais, é como eu digo, fala mais ou fala menos e escuta mais. Deus te deu o quê? Dois ouvidos e uma boca. Então é o momento de você entender o caso concreto para poder formular aí, né? Preparar a sua proposta de serviço, sua proposta de honorários, poder mandar para os potenciais clientes. Aqui, ó, em acesso aos documentos deixados pelo falecido, aí eu coloquei aqui, por exemplo, a certidão de óbito. Por quê? Porque se você vai ter que tirar essa certidão de óbito, tem que saber. Isso também influencia na sua precificação, tá? Sabe informar o valor de cada bem? Se trata de uma posse, posse, gente, é aquela que a gente não tem um número de matrícula do imóvel. O imóvel, ele não está registrado no cartório de registro de imóveis. Aí se trata de uma posse, ou seja, ele não tem a propriedade. Então tem que avaliar. Você pode ver aqui uma demanda para regularizar o patrimônio, no sentido até mesmo de um uso capião. Uma das formas de regularização é a uso capião, tá? Olha aqui, ó. Deixou previdência privada ou seguro de vida? Por quê? Lembra que no meu atendimento que eu trouxe para vocês, esse aqui, ó, a falecida tinha deixado previdência e seguro de vida? Isso não integra o inventário. Eu posso resolver administrativamente, tá certo? Ok? Outra coisa, saber se as partes estão ou não estão em acordo influencia demais na minha precificação de honorários também. Por quê? O inventário extrajudicial, ele pode ser lavrado em qualquer tabelionato de notas. Então, se Maria faleceu no Ceará e eu quiser fazer o inventário em São Paulo, eu posso, tá? Não há nenhum óbice quanto a isso. Agora, se as partes estão em litígio, o inventário ele é judicial, obrigatoriamente o inventário ele tem que ser aberto, proposto no local do falecimento ou onde ela tenha deixado patrimônios, tá? No caso aí de Mariazinha. Então, tudo isso influencia na sua precificação de honorários. Claro, gente, o extrajudicial, ele é muito mais rápido que o judicial, né? E essa ferramenta do e-notariado, que são os tabelionatos online, a gente poder lavrar as escrituras online, nossa senhora, é uma mamão com açúcar na prática da advocacia. Quantas e quantas escrituras, termos de escrituras de inventariante, eu já não lavrei sem sair aqui da minha casa. É por isso que eu digo para vocês, é possível e tem como advogar no Brasil e no mundo inteiro com família de sucessões sem sair da sua casa, sem sair de onde você está. É por isso que você entender o que eu digo, a parte técnica é o quê? Sua obrigação. Então, você entender os procedimentos também facilita para você precificar os seus honorários, para você produzir conteúdo e saber vender os seus serviços. E quando eu falo produção de conteúdo, não é apenas a produção de conteúdo aqui nas redes sociais, tá? Mas até no offline também. Você vai conseguindo ter mais segurança, crescendo a sua autoridade dentro de si e fica mais fácil para você vender os serviços, quebrar as objeções que o cliente pode ter em relação a não querer te contratar para aquela demanda. Você consegue mostrar mais segurança, passar mais confiança, né? E vai aí quebrando gatilhos sem nem perceber que está quebrando. Então, quanto mais técnica você tiver, melhor. É por isso que eu digo, técnica vende. Técnica vende. E como é que você aprende a técnica? Estudando. Lá na faculdade de Direito, ninguém não ensina pra gente isso aqui. Essa parte do extrajudicial. Hoje em dia podem estar ensinando, mas é muito pouco. Mas aqui vocês estão aprendendo comigo. E ó, gratuitamente vocês estão aprendendo aqui comigo, tá? Então, esses materiais estão lá dentro do evento do Deserto ao Reinado, tá certo? Aí já coloquei aqui, ó. Lembre-se que apenas de um cliente podem ocorrer diversas outras demandas. Por exemplo, se o falecido ele era casado e contribuía para o INSS, ou era concursado também, né, por exemplo, a viúva ela pode ter direito à pensão por morte. E aí você pode ter um colega parceiro ou você mesmo querer fazer, né? É o pedido de pensão por morte para o cônjuge sobrevivente ou o companheiro também, tá? Aqui, ó, os bens móveis, eles podem não estar regularizados. Então, você pode cobrar para poder regularizar, ok? Coloquei aqui toda a base legal e, gente, olha o que é bacana. Eu coloquei aqui os links de onde você pode encontrar, né, esses documentos. Tem diversos sites que nós temos documentos sem nem precisar sair de casa. Você sabia, Carlinha? Hoje a gente pode pedir certidão de casamento, certidão de óbito, certidão
é, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de óbito pelo portal do Registro Civil, sem nem sair de casa. Você vai lá, faz o preenchimento, chega no e-mail, chega até na casa do seu cliente, se você quiser, tá? A gente também tem o site dos registradores para poder pedir, né, saber se o imóvel ele é ou não é regular. Mesmo que você não saiba a matrícula, você pode cadastrar o endereço que vai vir a matrícula também, tá? Nós temos também o próprio Sinsec. No Sinsec, a gente consegue ver se o falecido deixou ou não deixou testamento. A gente consegue ver se foi feito já uma abertura de inventário judicial ou extrajudicial, né? Se a pessoa ela era ou não era divorciada. Então, já nos traz essas ferramentas que a gente não precisa ir naquele local para poder buscar. Já pega, ó, em casa. Sem sair de casa, ou seja, facilita o meu trabalho e o seu trabalho. E aí eu coloquei, minha gente, aqui documentações que são muito importantes para o inventário extrajudicial ou até mesmo para o judicial também, tá? Aqui, ó. Se você precisar de é, de um site para poder localizar. O falecido deixou os semoventes, deixou animais, bovinos registrados. Onde é que tira? Lá no Gov. Eu amo a plataforma do Gov. Tudo hoje está pelo Gov, né? Você pode assinar, você pode ter acesso a uma segunda via de documento. Você pode, inclusive, pelo Gov, ver se a pessoa deixou ou não deixou previdência ou seguro de vida, tá? Aqui, ó, na junta comercial você pode ter acesso ao imposto de renda do falecido. Na Secretaria da Fazenda do Estado, a maioria da Secretaria da Fazenda do Estado, hoje ela é também online. Então você tem um imóvel que ele tem posse, ou seja, ele não tem registro, não está registrado no cartório de registro de imóveis, você pega o memorial descritivo, ele é preparado pela prefeitura, que faz o cálculo do IPTU, e esse memorial descritivo já vem o valor venal do imóvel. E isso já dá para poder você fazer o cálculo. Normalmente a gente junta, né, tanto para inventário como para partilha, no divórcio ou na dissolução, o valor venal e não o valor de mercado. E nesse quesito especificamente falando, eu estou falando aqui, tá, minha gente? Para quando a gente está no extrajudicial, ou seja, quando todas as partes estão de acordo, porque se eu estou no judicial, para mim não é tão bacana, tão interessante utilizar do valor de mercado, o valor venal, e sim o valor de mercado, que aí vai ser avaliado por um corretor, tá? Aqui, ó. Aí eu também trouxe um outro roteiro. Um outro roteiro que serve para um primeiro atendimento de um inventário, né? Aqui, ó, como eu já falei, o vínculo que a parte possuía com o falecido, se ele era casado ou convivia em união estável, qual que era o regime de bens do casal, se os bens eles foram adquiridos antes, durante, né, o casamento ou a união, isso tem muita importância, tá? Por que que tem muita importância? Olha o spoiler aqui. Porque se eu estou casada e no regime da comunhão parcial e o falecido ele tinha bens anteriores ao casamento, tá? Antes, então se trata de um bem particular. Se é um bem particular, eu deixo de ser meeira. Meeira é o quê, minha gente? Só para poder aqui explicar para vocês. Quando se tem ameação, quer dizer que 50% do patrimônio ele é do cônjuge ou companheiro sobrevivente, tá? Por quê? Porque o casamento perante as leis civis, a lei dos homens, ele vai acabar de duas formas. Quais são essas duas formas? Em razão da morte ou porque as partes querem. Então, quando ocorreu, né, o esforço comum do casal para aquisição daquele patrimônio e a depender do regime dos bens que ele tem escolhido, esse cônjuge vai poder receber, ou companheiro sobrevivente, né, os 50% que lhe é de direito, ok? Bom, então por isso que tem que saber se é, ele tinha bens anteriores ao casamento ou à união, porque nesse caso o falecido ele vai ser apenas herdeiro, tá? Perdão, o cônjuge ou companheiro vai ser apenas herdeiro e não meeiro daquele patrimônio que já tinha sido adquirido de forma particular pelo falecido, tá? Olha aqui, ó. Os bens deixados possuem registros ou eram em contratos de gaveta? Por que que eu pergunto isso? Justamente porque aqui a gente pode ter uma possibilidade de uma demanda. Olha aqui, ó. Algum filho do falecido já era pré-morto? Por quê? Porque aqui envolve questão do direito de representação. Se o falecido não deixou filhos, tem os ascendentes vivos? Quem são ascendentes? Pai, mãe, avô e avó, né? Se não deixou ascendentes, tem tios, primos, irmãos vivos? Olha aí a importância de você ter a técnica da ordem de vocação hereditária, né? A partilha amigável, existe algum herdeiro que seja infante, menor de idade, incapaz? Ele trabalhava de carteira assinada? Qual era a profissão dele? Isso aqui eu pergunto por quê? Porque quando o falecido ele trabalhava de carteira assinada, a mesma coisa. O casamento ele não acaba, seja por vontade das partes ou em razão do falecimento, no contrato de trabalho também. Isso pode ocorrer. Então, os dias que foram trabalhados pelo falecido podem ser sacados, tá?
Isso aqui envolve muita questão do alvará judicial, de saber quem foi que o falecido deixou cadastrado como dependente lá no meu INSS. Influencia bastante, tá? Pegar um termo de dependentes lá na Previdência do Estado, lá no INSS. Então, é um ponto que influencia e que é importante você ter cuidado com toda essa parte técnica. E, gente, é justamente por ter essa dificuldade que eu construí uma família de advogados no Brasil e no mundo inteiro. Eu sou muito grata, né, pelo método Rota. E esse nome ele não foi criado por acaso. O método Rota, a sigla é Relacionamentos, Ousadia, Técnica e Ação. Foi isso que me fez prosperar e viver até hoje da advocacia. A advocacia é o meu ganha-pão, tá? Eu tenho um curso, eu trabalho com curso, eu adoro estar aqui com vocês, mas eu faço isso também porque eu aprendo. E quando as pessoas me perguntam, Graça, você quer deixar de advogar? Nunca. Porque as experiências que eu tenho na advocacia, eu faço questão de partilhar com os meus alunos. E tem uma coisa que me deixa muito feliz, é quando eu vejo os depoimentos dos meus colegas, né? Recentemente, uma colega me disse que comprou um curso e ela disse assim: Grazi, não tem um curso em que as pessoas estejam presentes dentro dele, como você está dentro do grupo do WhatsApp. Então, eu tenho um curso que fala sobre famílias e sucessões, desde a parte de prospecção a toda essa parte técnica, completo, com materiais, com modelos de peças, e que além de tudo isso, vocês têm acesso a mim. Dentro do grupo de WhatsApp, meu número pessoal tá lá, cadastrado lá dentro. Eu tô lá auxiliando, participando do relacionamento que vocês constroem, né? Das dúvidas que vocês possuem no dia a dia. E essa rede de relacionamento ela foi criada porque eu também me sentia sozinha quando eu comecei a advogar. Então eu queria ter essa rede de apoio que vocês têm comigo. Eu tô dentro do grupo, eu tô ajudando, auxiliando. E olha só, as inscrições vão ser abertas no dia 16 de março, às 8h30 da noite. Se você não se inscreveu no evento do Deserto ao Reinado, se inscreve. Por quê? Porque os 10 primeiros inscritos vão ter acesso vitalício à plataforma, ou seja, tudo que vai ser atualizado. Enfim, até o fim da vida, você tem acesso a todo o método Rota. E a gente sabe quanto é que vai custar o método Rota? R$ 1.497. Você pode parcelar em até 12 vezes no seu cartão. Você pode utilizar dois cartões de crédito. E você vai ter acesso a isso para o resto da tua vida. É um pacto que nós estamos fazendo aqui agora. Você vai ter um curso completo de prática em famílias e sucessões. E é um curso de fato completo. A gente fala desde uma demanda alimentar, a planejamento matrimonial, a planejamento sucessório, a parte sucessória, né? A parte toda familiar. Eu brinco que minhas amigas dizem direto que eu tô melhor com a mãe, né? Porque eu poderia estar cobrando muito mais caro que isso. Estar dentro do grupo poderia ser, inclusive, uma forma de eu cobrar por mentorias. Eu não faço, porque eu estou aqui para auxiliar cada um de vocês, pegar literalmente na mão e te fazer viver, prosperar na advocacia da família de sucessões. Mas, como eu digo, não estou aqui para poder prometer fórmula milagrosa, e sim para que você consiga, de fato, viver da advocacia, fazer o seu feijão com arroz, que aí não tem erro, dá certo. Então, se não se inscreveu, se inscreve. Você vai ter acesso a todos esses materiais. Vem muita coisa boa por aí, muita aula nova. E vamos que vamos, minha gente. Até a próxima. Não esquece de tirar foto, de postar e mostrar que em plena sexta-feira à noite você está aqui buscando capacitação. Isso vai fazer com que você consiga prospectar clientes, tá certo? Beijo! Até a próxima. Ai, me conta. Nunca deixa de colocar nos comentários lá no Instagram como essa aula vem te ajudando, o que você fazia e o que você não fazia, tá? E o que você aprendeu, ó, o insight que você teve, porque o melhor comentário eu vou disponibilizar o meu curso do Código Cata. Olha que legal. Então, se você deixar um comentário, esse comentário, arrepiar a mim e a minha equipe, a gente vai liberar uma pessoa para ter acesso ao meu curso de prospecção de forma geral, que é o Código Cata. Então não deixe de deixar lá o seu comentário lá na rede vizinha no Instagram. Até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.